Pastor Jesus, irmãos. Abri nossas Bíblias em Gálatas, irmãos, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 1, irmãos. Diz assim, irmãos. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Aqui está falando, né, irmãos, de uma criança, de um jovem, que tem uma herança, mas não tem idade ainda para tomar posse da herança, não tem idade ainda para usufruir como ele quer daquilo que ele tem, né, irmãos? Embora ele tenha, mas ele não pode ainda usar da forma como ele quer, né, irmãos? Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Tutores, curadores são os responsáveis por ele. Então, a criança, o jovem, o menino, ele tem uma herança, não importa o quanto seja, pode ser trilhões, mas enquanto ele não tem idade para tomar posse daquilo e usar como ele quer, ele tem as pessoas que cuidam para ele, né, irmãos? Não tem liberdade, irmãos. Essa é a palavra certa. Ele não tem liberdade para usar como ele quer. Aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos da onde, irmãos? Do mundo. Por que, irmãos? Os primeiros rudimentos do mundo. Aqui, o apóstolo Paulo quer chegar aonde? Que nós, né, ele está usando aqui a figura do menino, que tem uma herança, mas ele não pode tomar conta da herança ainda, porque ele não tem idade para isso. Ele tem pessoas que cuidam dele e que determinam o que ele deve ou não fazer. Ele não tem liberdade para tomar posse daquilo. Ele está usando isso para relacionar a nós. Antes de Jesus vir, nós estávamos nos primeiros rudimentos do mundo. E quais eram os primeiros rudimentos do mundo, irmãos? Era o nascimento da carne e do sangue, certo, irmãos? Nascemos da semente corruptível. Estávamos debaixo do pecado. O que tínhamos mais? Tínhamos pecado, tínhamos lei e só, né, irmãos? Pecado e lei. Então nós não tínhamos liberdade. Ainda que existisse algo já programado de bom para nós. Ainda que os profetas, eles já profetizavam da vinda de Jesus, ainda que tinha-se notícia de que a graça ia se manifestar, que a luz iria vir, mas nós não tínhamos poder para tocar nisso, assim como os profetas também não tinham. Os profetas também não tinham poder de usufruir daquilo que eles profetizavam. Aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando fala sob a lei, é debaixo da lei, né, irmãos? Ele nasceu debaixo da lei, tinha uma lei sobre ele, porque ele veio como homem, ele veio em carne nesse mundo. Versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então os irmãos entendem, irmãos, a dimensão que é isso. Quando se fala em adoção de filhos, por que adoção de filhos? Porque nós pertencíamos a um Senhor. Nós tínhamos uma lei sobre nós. Nós estávamos como servos. Nós estávamos sem liberdade para tomar posse daquilo que estava reservado para a humanidade, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Papai querido, né, irmãos? Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também o que, irmãos? Herdeiro de Deus por Cristo. Por que por Cristo, irmãos? Porque Jesus, ele pagou o resgate. Jesus, ele remiu cada um de nós da iniquidade, da transgressão, da lei, desse mundo. Então, se antes nós tínhamos tutores, tínhamos curadores, tinha pessoas que cuidavam da gente como eles queriam e mantinha a gente debaixo de pecado, debaixo de maldição, debaixo de condenação. Jesus não, Jesus veio para nos libertar. E eu só consigo ser filho por ele. Eu só consigo a herança por ele. Sem ele, sem chance, né, irmãos? E diz aqui, ó, versículo 8, ó. Mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Quem são esses, irmãos? Os anjos. Por quê, irmãos? Os anjos, por natureza, eles não são deuses. Eles não foram criados para ser Deus. Eles não foram criados para ter essa glória de Deus, de Senhor. Eles foram criados para ser servos. Servos, irmãos, servos. Trabalhadores. E, na verdade, eles tiveram uma obra de iniquidade, né, irmãos? Tomaram a glória de Deus e se passaram mesmo por Deus, e até hoje eles fazem isso, né? Até hoje eles fazem isso. Então nós, antigamente, antes de servir a Jesus, nós servíamos a anjos, assim como toda a humanidade. Então, por natureza, um anjo, ele jamais seria Deus, não foi feito para isso. Mas, por ter uma obra de iniquidade, de vontade própria, irmãos, eles fizeram uma obra própria, né? E se tornaram senhores de muitos, inclusive de Moisés, né? A palavra fala que Moisés ele não servia a um só, mas a vários.
Então Moisés ele servia a anjos e achava que servia a Deus. Versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então os Gálatas aqui, irmãos, eles estavam apostatando da fé, eles estavam dando ouvidos a doutrinas, outra doutrina, estavam dando ouvido a doutores e estavam querendo ir para a lei, né, irmãos? Ou pelo menos cumprir algumas coisas da lei. E o apóstolo Paulo está orientando eles e está exortando eles, irmãos, a tomar juízo, né? Tomar juízo. Porque antes vocês não conheciam a Deus. Agora que vocês conhecem, como que vocês querem tornar de novo? Como que vocês querem andar para trás? Vocês têm que andar para frente. Vocês têm que seguir aquilo que vocês já conheceram e que vocês são conhecidos. Porque hoje, irmãos, nós conhecemos a Deus e somos conhecidos dele. Então, assim como os Gálatas, eles estavam se perdendo no entendimento, é o risco que todo cristão corre de se perder no entendimento. E por achar, irmãos, que já conseguiu, o entendimento, e com esse entendimento ele vai seguir adiante. Até onde, irmãos? Porque é só por Cristo que nós temos. Se não tiver Jesus, sem chance, nós não temos nada. Então nós precisamos, como a palavra fala em Efésios capítulo 1, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, que é o nosso penhor. Penhor. É a nossa garantia. E quando se fala em Espírito Santo, se fala em Jesus. Então não tem como eu conseguir chegar naquele dia e dizer que pelo entendimento que eu tenho, eu estou salvo. Não é. Nunca vai ser. É uma vida com Cristo. É uma vida de obediência, irmãos. Assim como Jesus ele foi obediente ao Pai, nós temos que ser obedientes a Ele em todo instante. Temos que buscar por isso, não é, irmãos? Porque lógico que nós vamos falhar. Em muitos momentos nós vamos falhar. Cada um de nós somos falhos. Mas o objetivo qual que é, irmãos? O objetivo é ser perfeito. Ah, mas ninguém consegue ser perfeito, mas o objetivo é ser perfeito. Se eu busco ser perfeito, eu vou chegar mais perto da perfeição. Se eu achar que eu não posso ser, então eu não vou buscar, eu não vou ser nada, irmãos. Eu vou falhar em todo momento, eu vou errar em todo momento. Eu vou dar de ombros, para aquilo que Jesus vem nos ensinando. E nós não podemos, Nós não podemos. 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, o versículo 1, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis aqui, irmãos, a progredir cada vez mais. Então, irmãos, nós temos que progredir cada vez mais. O que é progredir, irmãos? É avançar. Progressão, avançar. Eu não posso regredir. Regredir é voltar para trás. Regredir é regressar, é andar, voltar, irmãos. Nós não podemos. Nós temos que progredir. E nós temos que analisar, irmãos, a nossa vida, o tanto de tempo que nós estamos seguindo a Jesus. O quanto nós progredimos. O que mudou na minha vida, O que mudou na minha vida, o que mudou no meu entendimento. Pense nas coisas que no começo você achava normal e hoje você não acha mais. Pense nas coisas que você concordava quando você se converteu e hoje você não concorda mais. Pense na forma como você se vestia, a forma como você andava, a forma como você falava, a forma como você tocava a sua vida. E hoje você não concorda mais com aquilo. Do contrário, se hoje, depois de 10 anos, seguindo após Jesus, ou 15 anos, ou 20 anos, ou 25 anos, se o que você achava no começo você continua achando ainda, isso quer dizer que não houve progressão. Não houve progressão, irmãos. Não houve progressão. Então, ficou paralisado. Então, eu dei de ombros para tudo que eu ouvi uma vida inteira. E eu só ouvi aquilo que eu quis. Só aquilo que eu quis. E a ideia, irmãos, do diabo é essa. A ideia do diabo é que o cristão, ele venha ouvir o mínimo possível, seguir o mínimo possível e não mude de vida. Que ele não venha progredir. A ideia é essa. Porque uma igreja, irmãos, uma igreja que tem irmãos antigos na fé, essa igreja, ela tem que ter deixado as coisas de menino há muito tempo. Por quê? Porque os irmãos já são experimentados. Para quando chegar os novos, aqueles novos se espelhem naqueles que estão experimentados. Quando chegar um irmão novo, vai olhar para aqueles que já estão na palavra e ele vai falar, o quê? 25 anos na palavra já? 25 anos nessa palavra da verdade? Sabe muito, eu quero aprender com ele. Já viveu muita coisa, já venceu muita coisa, já abandonou muita coisa. Como que é isso? Aí quando vai ver, não abandonou nada. Não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Isso é falta de progressão, irmãos. É falta de progredir. Quando você progride, você avança o terreno. Você avança o terreno, você vence os obstáculos, você progride. Quando você fica parado, você simplesmente abriu mão de vencer os obstáculos. Você abriu mão de negar-se a si mesmo. Fica paralisado, irmãos.
Isso é que a palavra fala que não é bom. Não é bom para o cristão. Diz aqui, ó, versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. A vosso quê, irmãos? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Aqui ele vem citando a prostituição, irmãos. Prostituição, irmãos, em todo o tempo, sempre foi algo terrível. A prostituição é algo terrível. É algo que assola os cristãos. Por quê? Porque é um pecado, irmãos, é um pecado grande, é um pecado que ele mata muito fácil, ele mata muito rápido, é um câncer que se alastra muito facilmente. Então, quando vem citando prostituição, ela envolve muitas coisas, irmãos. A prostituição envolve muitas coisas. Quando nós ouvimos a palavra prostituição, o que dá? A primeira coisa que vem em mente, é o jovem lá que está atolado lá nas fotos pornográficas, os vídeos pornográficos, é a menina que está saindo com um monte de moleque, o moleque está saindo com as meninas, está na fornicação, o outro lá está no adultério, acho que essa bagunça toda aí, né, irmãos? É tudo isso mais um pouco. É muita coisa envolvida, irmãos. A prostituição, ela acontece de muitas maneiras. A prostituição, irmãos, ela não parte só de uma pessoa. Uma pessoa sozinha, ela pode se prostituir na mente dela. Isso se ela viu em algum momento alguma coisa. Porque se ela nunca viu nada, ela também não vai ter a mente perturbada. Então por que existe a prostituição? Porque muitas pessoas contribuem para isso, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Irmãos, eu sou um vaso. Cada um dos irmãos são vasos. Nós devemos ser vasos de honra nas mãos de Jesus. Quando nós somos vaso de desonra, a prostituição, ela é algo terrível para o vaso. Porque esse vaso, esse corpo, irmãos, esse corpo que nós temos, ele carrega a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Quando alguém olha para uma irmã, olha para um irmão, tem que ver Cristo. Tem que ver Cristo, irmãos. E como que vai ver Cristo? A forma de andar, é o comportamento, é a maneira como a pessoa fala, é a maneira como a pessoa ela conduz a vida dela, é a maneira como ela se traja. Irmãos, é tudo isso. É tudo isso. Então nós somos vasos. Nós temos que possuir esse vaso em santificação, irmãos, e honra. E, irmãos, ainda bem que eu não me canso. Já fazem mais de 15 anos que eu venho falando sobre isso, irmãos. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas. E é segurança para todos, né? É segurança para todos. Porque a impressão que dá, irmãos, é que eu falo e as palavras se perdem, irmãos. Não para todos, tá, irmãos? Eu vejo muitos irmãos que eu tiro o chapéu, irmãos. Muitos irmãos que são fiéis mesmo e buscam e atentam para essas coisas. Mas também eu vejo muitos que estão tão desatentos, irmãos. E eu vou começar a falar em particular com os irmãos. Eu não vou mais pregar, não. Eu vou falar em particular. Eu vou chegar, vou sentar com cada um que tiver fora da linha, irmãos. E vou falar, sabe por quê, irmãos? Porque assim, ó, o médico, ele cuida de quem, irmãos? Do doente. Chega um doente lá no consultório, eu estou com uma dor aqui, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, ele faz o quê? Exames. E os exames apontam o que aquele paciente tem. E o médico constata que ele tem uma infecção, que ele tem uma bactéria ali que está operando ali. E o médico vai usar de remédios, vai usar de tudo para quê? Para combater aquela enfermidade, irmãos. Se o paciente fizer tudo o que ele pede ali, as coisas vão dar certo. A bactéria vai ser combatida, a infecção vai ser combatida, vai ficar bom. Se o paciente der de ombros, azar de quem, irmãos? Do paciente. E o médico, a consciência dele está tranquila. Se o paciente chegar lá no consultório e fizer pouco caso do que ele fala, para ele tanto faz como tanto fez, ele dá de ombros. Quer fazer, faz, não quer, problema é seu, quem vai morrer é você. Ele vai lá, receita lá, se a pessoa quiser comprar bem, se não quiser comprar o remédio, não compra. Irmãos, o pastor ele tem um compromisso. E o pastor, ele não pode deixar de falar, ele não pode deixar de ensinar, ele não pode desfalecer. Ele tem que permanecer com o ministério dele até o fim, irmãos. Ah, mas o irmão não está ouvindo, a irmã não está ouvindo. Não tem problema nenhum, vou continuar falando.
Ah, mas ainda assim não está ouvindo. Irmãos, tem que usar de estratégias, né? Muitas vezes quando você fala diretamente à a pessoa se ofende, né? Porque aí não tem como entrar por aqui e sair por aqui. Não tem como. Quando eu falo aqui, pode. Mas quando eu chego face a face, falo, ó, é assim. Aí, o pastor, né? Aí se escandaliza. Mas, irmãos, nós temos um problema muito grande, o cristão. Qual é o problema do cristão? É o pecado que não é vencido. Qual é o problema do cristão? É a brecha. Brecha. As brechas é o problema para o cristão. Porque as brechas, irmão, quando você abre uma brecha, os demônios, eles trabalham naquela brecha. E causam um problemão. É um problemão. É problema para o cristão, é para a família dele, é para os irmãos, é para tudo. Porque se um membro padece, todos padecem. O corpo de Cristo, ele é feito de vários membros. Nós formamos o corpo de Cristo. Quando chega alguém por aquela porta e entra, eles estão vendo o corpo de Cristo. Eles estão olhando para os membros. Esses dias chegou uma visitante, aí ela chegou para mim e falou assim, eu estou constrangida porque eu estou vendo as irmãs sem brinco, ou com brinco discreto, e eu estou com o meu brinco chamando atenção, e hoje eu estou com um discreto ainda, porque geralmente eu uso uma argola muito grande, e agora eu fiquei até constrangida, né, irmãos? Então, eu conversei com ela, né, expliquei para ela, tal, certinho, e tudo bem. Mas, e se a pessoa, irmãos, ela vem do mundo, ela entra aqui dentro, e não vê diferença, irmãos? Ou vê diferença em alguns, mas não vê nos outros. Eles vão falar assim, essa igreja aqui é uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva, irmãos? Essas igrejas da parede preta aí, irmãos, essas igrejas que aceitam de tudo. E ninguém fala a verdade, irmãos. Deixa as pessoas no erro, deixa as pessoas no engano. Eu acho um absurdo, irmãos. Uma igreja que é para salvar, uma igreja que é para libertar. E esse versículo aqui, ó, não se enquadrar na vida de todos. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu sou um vaso. Eu tenho que possuir esse vaso, tenho que continuar com ele, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que zelar por ele, até o fim da caminhada, irmãos. Até o fim da caminhada. Como que esse vaso está se apresentando? De que forma? É no dia a dia, irmãos. É na igreja, é quando sai, é quando chega, em todo lugar. É o nosso dia a dia. Como que nós andamos na rua? Como que nós nos comportamos na rua? Quando nós saímos com a família, como que nós saímos? Quando nós vamos levar os filhos na escola, como que nós vamos? Quando nós vamos até o mercado, até o açougue, até a padaria, como que nós vamos? Quando nós vamos trabalhar, como que nós estamos? Como que nós estamos? Esse vaso, como que ele está? Como que ele está sendo cuidado, irmãos? Ele está servindo para glorificar a Deus? Ou ele está servindo para prostituição? Porque se não é na minha vida, pode ser na vida de outro. Imagine que quando um homem olha para uma mulher e ele mexe com ela, quando ele olha para uma mulher e ele encontra algo ali, ele vê algo ali que ele não precisava ter visto. Esse pecado, irmãos, é mais para cristã, no caso, do que para ele. É mais. Se for um homem, é a mesma coisa. Porque tem homem também que não tem vergonha, irmãos. Tem homem que não tem vergonha também. Mas para o cristão o negócio é mais estreito. Porque o cristão ele tem a obrigação de cuidar desse vaso. As pessoas do mundo, elas servem ao diabo. Elas servem ao maligno. Mas o cristão não. Versículo 5, ó. Vou ler de novo 4, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, os gentios são as pessoas do mundo. Elas não conhecem a Deus, irmãos. As pessoas que não conhecem a Deus, elas mostram o corpo dela, elas marcam o corpo dela. As pessoas que não conhecem a Deus, elas se embebedam, elas farreiam, elas fazem tudo o que elas fazem. Elas não estão nem aí, porque elas não conhecem a Deus. E nós, no tempo passado, nós também não conhecíamos a Deus. Não conhecia. Hoje não. Hoje nós conhecemos. Então hoje, a nossa conduta, irmãos, tem que ser vigiada. Tem que ser com vigilância. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar atentos para não dar brecha, para o inimigo trabalhar em nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Não pode, irmãos. Então quem tem que determinar isso daí somos nós. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Quando nós vamos... Irmãos, quando alguém vem oferecer uma roupa para o cristão, irmãos, tem coisa que dado é caro. Tem coisa que de graça é caro. Pensem nisso, irmãos. Não aceite. Não aceite. Não, isso não convém para mim. Eu vou aceitar para não fazer feio. Vai aceitar, vai pôr no guarda-roupa, uma hora vai colocar. Uma hora vai colocar, irmãos.
Vai colocar. E vai pecar. Porque o cristão peca. Ah, eu falo um monte de besteira, mas na frente dos irmãos eu vigio. Vai falar na frente do ímpio, vai pecar. Vai pecar. Então o cristão ele tem que ter uma maturidade, irmãos. Hoje nós não somos mais meninos. Hoje nós somos já filhos de adoção. Hoje nós temos um pai. Nós temos um pai, irmãos. Aqui, ó, Romanos capítulo 7, irmãos. Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo usou a figura da criança ali, né? Aqui ele vai usar a figura do casamento, né, irmãos? Romanos capítulo 7 diz assim. Romanos capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for do outro. Versículo 4, aqui vem se referindo a nós. Ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então aqui tem duas situações. Uma, quando nós estávamos debaixo da lei, a lei, irmãos, ela dava força para o pecado, e aí nós pecávamos mesmo. Quando nós estamos agora na graça, agora nós somos de outro, nós não somos mais do Senhor lá da lei. Hoje nós pertencemos a Jesus. Então hoje nós morremos para a lei, assim como o apóstolo Paulo, também ele morreu para a lei, irmãos. Ele morreu para a lei também, ele vivia para Cristo. E assim também nós vivemos para Cristo. Então a nossa vida hoje, irmãos, é uma vida de glória a Jesus, é uma vida de honra a Jesus. A palavra vem orientando, irmãos, a nós, a cuidar uns dos outros. Irmãos, pelo Novo Testamento, pela palavra da verdade, a palavra da verdade ela vem falando para nós de moderação e vem falando para nós, irmãos, que as irmãs mais velhas devem cuidar das mais novas. Elas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, boas mães, a serem moderadas. Não é isso, irmãos? Irmãos, isso tem que acontecer. Infelizmente, por se cansar de falar, hoje já não existe mais. Hoje uma irmã não cuida mais da outra. Por quê? Porque as irmãs, elas se cansaram. Elas se cansaram de falar, olha, esse decote, essa calça apertada, olha, esse... Cansou. Porque as irmãs não ouvem. Quando uma irmã fala para outra, não ouve. Muitas vezes, sai até uma piada. Muitas vezes, tá bom, e depois de novo. E é assim. É assim, irmãos. É um absurdo, né, irmãos? Muito grande o pastor ter que se pôr a esse papel de chegar numa irmã e falar assim, irmã, o seu decote tá para mais. Irmã, a sua calça, ela tá marcando o seu corpo. O pastor tá olhando pro meu corpo. Irmãos, pode falar o que quiser. O que quiser. A partir do próximo culto vai ser assim. Eu vou olhar. Vou olhar para o corpo de Cristo, vou olhar para os membros, eu vou olhar para a igreja. E essa igreja, irmãos, ela deve ser uma igreja que vigia. Uma igreja que busca a santificação. Uma igreja que esteja preparada para receber aqueles que hão de crer. E quando aqueles que hão de crer forem enviados, eles vão entrar por aquela porta e vai ver uma igreja unânime. Vai ver uma igreja de irmãos e irmãs que estão firmes, que se preparam para prestar culto a Jesus, irmãos. Nós temos que nos preparar para prestar culto a Jesus. Terça, quinta, sábado e domingo. Não é todo dia, irmãos. Então, chegou próximo da hora do culto, vai lá, se prepara para ir para o culto. Se prepara para ir para o culto. Hoje eu vou para o culto. Vai sair de casa, não é dia de culto. Vou sair por algum motivo. Vai na frente do espelho. Irmãos, antigamente, as calças eram jeans e eram jeans duros, né, irmãos? A irmã Celeste sabe melhor que nós, né? Era um jeans duro. Muito duro, né, irmãos? Eu lembro que as mulheres, eu lembro das minhas irmãs, né? Elas pegavam e iam colocar a calça apertada, elas deitavam na cama e ficavam se estribuchando na cama para entrar dentro da calça. Porque de pé não entrava, né? Porque as gordurinhas caíam, não entrava na calça. A calça era muito apertada, a calça não esticava, irmãos. Era um jeans duro. Hoje, o negócio está mais fácil, né, irmãos? Hoje o jeans é mole, hoje os tecidos é mole. Então, a mulher pega e puxa para cima e entra fácil. E vai escondendo tudo lá dentro. E vai se acomodando tudo lá dentro. Estica tudo, irmãos, é fácil. Mas será que não percebe, irmãos?
Será que não percebe que apertou? Será que não percebe que marcou? Eu acho que percebe, irmãos. Eu acho que percebe. E o pior é que, de repente, o que acontece é que o negócio é mais grave ainda. De repente, o pior seria se lá no íntimo mesmo, se lá no fundinho mesmo, há uma necessidade de alguém olhar, há uma necessidade de alguém cobiçar, ainda que não fale. Se houver isso, é pior ainda, irmãos. É pior ainda. Então são coisas que tem que ser tratado, irmãos. Tem que ser tratado, não é possível. Não é possível. Tem que ser tratado. Se não for tratado, irmãos, a gente vai enxugar gelo a vida toda. A vida toda enxugando gelo. Então, vamos atentar, irmãos, em nome de Jesus, vamos atentar para a nossa vida. Vamos seguir adiante livremente. Nós estamos debaixo da graça. Não tem mais a lei sobre nós, não. Não tem mais pecado nos dominando, irmãos. Nós temos que vencer. Temos que lutar cada dia. Amém? Vamos orar, agradecer a Jesus e pedir, irmãos, clamar sempre por socorro, irmãos.